A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus em Lucas 19, versículo 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Que palavra maravilhosa! Nós acabamos de percorrer a história de Zaqueu, o publicano, e trouxemos alguns fatos, algumas realidades. Claro que se formos cavucar nas entrelinhas, no tempo, no passado, na teologia e em vários outros campos, nós traremos mensagens mais amplificadas, mais fortes, mais profundas. Mas o nosso alvo aqui não é trazer uma profundidade, mas sim ter um conhecimento que possa nos manter na fé, ligados em Cristo. E aqui nós vamos entrar em mais um texto das Sagradas Escrituras. Não é fácil a gente analisar versículo por versículo, mas é importante. Pegue a tua Bíblia, quando você tiver tempo em sua casa, e comece a analisar versículo por versículo. Comece a estudá-la na sua forma cultural, no seu tempo, na sua data. O que este versículo quer dizer, quer mostrar, quer falar, qual é a repreensão que traz para os dias de hoje. E assim você vai tendo um aprofundamento, tanto na área material como espiritual. Está ligados. Sempre te digo, o material e o espiritual estão ligados. Tanto os céus, que é o espiritual, como a terra, matéria, é material, está ligado. Aqui, eles estavam ouvindo Jesus. Já no desfecho desta conversa aqui do versículo 11, Jesus não se encontra mais na casa de Zaqueu. O milagre aconteceu na casa e na família de Zaqueu, na sua redondeza, na sua região, e Jesus prossegue o seu caminho. Aqui o texto diz que ele já estava próximo, perto de Jerusalém. Também o texto diz que Jesus, ele estava enfatizando suas doutrinas, enfatizando o seu conhecimento para aquelas pessoas, em forma de parábolas, comparando uma coisa com a outra. Às vezes, muitos ensinamentos que nós temos na vida e aprendemos na vida, elas têm que ser ilustrados, têm que ser parafraseados. E como se faz isso? Escrevendo, desenhando e falando, usando a imaginação, a criatividade. Quando eu tenho uma ideia, um propósito, essa ideia tem que ir para o papel em forma de escrita, de desenho. Ela tem que criar forma de pensamentos e imaginação, como é o funcionamento. Então Jesus aqui começa a contar uma parábola, mas ainda não deu a narrativa sucinta, certa desse texto. Por enquanto, ainda estamos presos ao versículo quando diz: o povo pensava que o reino de Deus iria se manifestar de imediato, porque todas aquelas pessoas estavam centralizadas e apoiadas na presença de Jesus no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque eles
acreditavam que Jesus iria mudar o governo, que na época quem estava dominando era o Império Romano. Então, todas as atrocidades, todos os malefícios que estavam acontecendo naquela época poderiam ser mudados através de Jesus. Mas Jesus vem mostrando, tanto no 19, no 17, no 18, e aqui no Evangelho, que nós chamamos de Evangelho, mas não é Evangelho. Entenda, isso aqui são livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros históricos, livros que contam a história de toda a igreja. Então, quer dizer, fazem parte de um Velho Testamento, porque você não pode declarar Novo Testamento se a pessoa que está narrando o texto não passou pela morte ou não criou um Novo Testamento, não deu um elo do Novo Testamento. Aqui vai se encerrar e começa o Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos. Começa aqui o Novo Testamento que nós encontramos na palavra. Então, tem que deixar enfatizado isso. Chama de evangelho porque evangelho significa boas novas. Então, esses discípulos e seguidores colocaram as suas boas novas, mas o evangelho começa no Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos, entendeu? Então nós vamos ver aqui que eles acreditavam que Jesus iria mudar o governo do mundo, mas Jesus vem mostrando que ele é o caminho da redenção, o caminho do arrependimento, o caminho da transformação, o caminho da renovação, mas não para destruir o que já está estabelecido, mas vem para mudar o ser humano de dentro para fora. Então a cultura de Jesus é a mesma dos passado, aonde está impetrado na lei, que nós temos que ter os nossos bons procedimentos, o nosso bom proceder diante das pessoas e diante da sociedade. Então Jesus vem ensinando que quando nós mudamos a nossa cultura, deixamos de ser arrogantes, deixamos de ser ignorantes, deixamos de agir com malignidade e passamos a viver o fruto do Espírito que está em Gálatas 5, 22, que é amor, paz, bondade, benignidade, aí nós estabelecemos um novo reino, e esse reino é um reino tanto material como espiritual. Ele impetra aonde for. Então você vai ver que quando você segue o caminho da maldade, o que acontece? Você ramificará mais maldade, mas quando você segue o caminho da paz e é sucinto a graça que é derramada sobre você, até a tua conversa, até o teu linguajar é diferente. Então esse texto vem mostrando para nós que eles estavam ali com Jesus. 3 tipos de pessoas. Primeiro, estava ali as pessoas que ouviam Jesus. Nós podemos até correlacionar a Apocalipse 2:11, que diz o Espírito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então estava ali pessoas que estavam ouvindo e tinham o desejo de ouvir, porque o ouvir pela palavra de Deus, que está em Romanos, causa uma manifestação, uma transformação na vida do homem. E também estava ali, não vai dar tempo de falar tudo isso, estava ali pessoas que estavam perto de Jesus, entendeu? Pessoas que só queriam se aproveitar da oportunidade, pessoas que queriam só se aproveitar dos status, e também pessoas que pensavam, mas vamos deixar para um próximo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo versículo, que assim Deus permitir. Fiquem todos na paz. Amém.